Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um dos melhores, se não o melhor, dorama que eu li em 2022. Se você chegou agora e não sabe muito bem o que está acontecendo, o Dora Dicas é uma série de vídeos aqui no canal onde eu compartilho aí as minhas descobertas e as minhas aventuras no mundo dos doramas. Em 2022 finalmente me assumi como dorameira e como é algo que instiga muito e muita gente ainda não entende, não sabe muito bem por onde começar, decidi por que não começar aí a compartilhar as minhas descobertas com vocês e explicar um pouquinho o que é cada coisa, para que vocês também possam se situar na hora de escolher o que vocês pretendem assistir ou então para começar a assistir e entrar nesse mundo dos doramas. Acontece que em 2022 eu também descobri o melhor, o favorito, o dorama mais incrível, maravilhoso, quentinho no coração que eu já vi em toda a minha vida. E estamos falando de Tudo Bem Não Ser Normal. Tudo Bem Não Ser Normal é uma produção sul-coreana que está disponível até agora no serviço de streaming da Netflix. Ele conta com 16 episódios, não tem segunda temporada e cada episódio tem ali aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Então a gente está falando aqui de um dorama de episódios longos. Mas se prepara porque depois que você começa a assistir, você vai se encantar e vai querer assistir e maratonar até chegar ao fim, porque eles te cativam de um jeito que eu não sei explicar. É importante falar também que Tudo Bem Não Ser Normal é um dorama essencialmente de drama. Ele tem momentos de comédia maravilhosos, fenomenais, e também tem uma certa história de amor, ali, um romance acontecendo, porém o foco principal tá no gênero drama, que é o que vai pautar aí praticamente todos os episódios. E é por isso que eu também aviso aos corações fracos, às manteigas derretidas, que prepare os lencinhos, porque dificilmente você vai passar um episódio de Tudo Bem Não Ser Normal sem chorar, nem que seja um pouquinho. Alguns você chora de soluçar, mas no geral uma lágriminha ou outra vai cair. Aqui a gente tem 3 personagens principais que se iniciam ali com percursos narrativos razoavelmente específicos, eles não estão conectados, mas na medida em que os episódios vão avançando, a gente vai perceber que esses 3 personagens precisavam ali se interligar, precisavam se reencontrar, porque, spoiler, descontextualizado, eles se conheceram em algum momento passado, porém não lembram muito bem que o outro existe, cada um seguiu o seu caminho, ali eles se separaram, mas eles precisavam se encontrar para que coisas que aconteceram no passado, traumas, mistérios, segredos, um monte de coisa horrível, conseguisse iniciar ali um processo de cura. E assim a gente começa então conhecendo a Moon Young, que é uma escritora de livros infantis, que é assim, é uma pessoa esquisita. A Moon Young, ela tem síndrome antissocial e eu não sei, mas ela me parece ser um pouquinho psicopata. Ela é esquisita, ela não lida bem com as pessoas, ela não gosta de ter pessoas por perto dela, porém ela é uma pessoa maravilhosa. O que acontece é que em um momento ali em que a Munhan vai fazer uma leitura dos seus livros em um hospital, um paciente que estava ali internado por conta de distúrbios, problemas mentais, ele acaba se soltando, vai atrás da filhinha dele e assim, a coisa vira um caos. Mas Moon Young não é uma pessoa normal. Ela não é uma pessoa que veria tudo aquilo e, sei lá, buscaria a polícia ou buscaria os enfermeiros. Ela vai tentar lidar com a situação. E aí, a gente conhece então o segundo personagem principal dessa história, que é o Gante. O Gante, ele é um enfermeiro, mas ele nunca consegue parar muito em cada hospital onde ele trabalhou e a gente vai entender o porquê disso ao longo ali dos episódios. Ele estava trabalhando no hospital em que a Moon estava ali fazendo a leitura de um dos seus livros e é ele que encontra ela ali num momento complicado com aquele paciente que eu contei. Ele impede que a Moon mate o paciente ou então que o paciente mate a Moon. As coisas foram meio complicadas. E aí, o negócio fica muito louco, porque a Moon ela tem uma característica que ela tem fixações. Então, quando ela fixa demais em alguma coisa, ela vai praticamente stalkear aquela coisa ou aquela pessoa. E é isso que ela faz com o Gante. Por conta de tudo que aconteceu no hospital, o Gante é demitido, começa a procurar então emprego em outro lugar. E ele vai encontrar emprego em um hospital de saúde mental de uma cidadezinha pequena,
onde morava ali uma amiga de infância dele e também que é a cidadezinha onde ele cresceu, onde a Munhã cresceu e onde o terceiro personagem principal da nossa história, Sante, também cresceu. O Sante é irmão do Gantê e ele é autista, ele tem um autismo ali de espectro mais grave, a gente poderia considerar. Ele tem extrema dificuldade de lidar com as pessoas, extrema dificuldade de lidar ali com situações de estresse, extrema dificuldade de lidar com N situações, barulho alto, luz piscando muito forte, tudo isso incomoda ele, atrapalha ele e ele, de certa forma, sem querer, porque desde o início a gente percebe que ele não quer ser um fardo, mas ele acaba se transformando em um fardo pro Gantê, que é o irmão mais novo que tem que cuidar então do irmão mais velho. Então eles vão para essa cidadezinha onde todo mundo cresceu, onde todo mundo ali conviveu no passado. O Gantê começa a trabalhar lá, Sante começa a tentar se localizar ali no lugar novo, vai ter a chance de ser tratado também porque trabalhando no hospital de saúde mental o Gantê vai conseguir ali uma vaga para cuidar, né, para ter uma terapia para o Sante. E a Munhã, com a sua fixação ali estabelecida, vai atrás. E assim a gente começa a nossa história e vai descobrir coisas complicadas que aconteceram no passado, porque a gente vai entender como que esses dois irmãos perderam toda a família. A gente vai descobrir o que aconteceu com a família do Munhã, porque ela também não tem família, ela não tem pai, ela não tem mãe, como se não fosse o bastante. A gente vai descobrir que existem histórias de assassinato, existem histórias de perseguição, existem N histórias acontecendo no meio de tudo isso, e esses três personagens juntos aí com muitos outros que passaram por diversos processos de trauma, que têm ali problemas psicológicos, que têm ali as suas dores do passado, vão começar uma jornada de cura e de evolução. E é assim, a partir do momento em que você entra na história, é a coisa mais linda acompanhar o crescimento, acompanhar a evolução, acompanhar a transformação de todos esses personagens. Porque quem eles são no começo, que é aí de certa forma essas características que eu joguei pra vocês, não serão os mesmos personagens que vão terminar quando você terminar a série. E isso é o que mais emociona. Porque você consegue ver a evolução de cada um, você consegue comparar como eles eram lá no começo, cada um do seu jeitinho. Você consegue entender o que aconteceu no passado deles, porque eles se tornaram as pessoas que eles são hoje, no momento que você começa a assistir o dorama, e como eles foram mudando, como eles foram aprendendo, como a presença ali, o contato com certas pessoas permitiu que eles percebessem coisas e melhorassem. Perfeito, sensacional, incrível. Se prepare para chorar, se prepare para torcer muito por cada um deles, se prepare para ficar instigado, para entender qual que é o mistério, porque o mistério ele vai se construindo de pouquinho em pouquinho. Em alguns momentos você acha que sabe o que está acontecendo e você depois descobre que não sabe nada do que está acontecendo, que o assassino não é aquela pessoa que você achou que fosse. E quando você descobre quem realmente é o assassino, você fica meio embasbacado, porque assim, você não esperava que fosse o personagem que é o assassino. É complicado e ao mesmo tempo não tanto assim falar sobre Tudo Bem Não Ser Normal, porque é uma história que te instiga demais e que te cativa e faz você se preocupar e se importar com os personagens. E se importando e se preocupando com os personagens, você acaba aprendendo muita coisa e percebendo coisas que talvez não percebesse, não aprendesse se não tivesse importado tanto. Isso vai desde ali do mais óbvio, que é a condição do Sante de ser um artista, de você entender como eles agem, porque eles fazem o que a gente pode fazer para tentar tornar a vida dele ali, ou a convivência dele melhor, até questões que vão muito além ali do autismo, porque ao longo de todos os episódios, ao longo de toda a história, a gente vai encontrar personagens que vêm de situações, que vêm de contextos específicos, que têm ali as suas condições específicas, que têm traumas, que têm uma história, e cada um deles você vai perceber que vai se transformar, mesmo que eles não sejam o personagem secundário ou terciário, mesmo que eles só sejam ali alguém que apareceu em um momento que foi importante para aquela parte da história e que depois vai ali desaparecer, não vai mais ser o foco.
todos eles, quando aparecem e depois quando retornam, vão ter uma transformação, vão ter mudado, vão ter aprendido bastante. E isso é muito legal, porque assim a história ela não vai somente te cativar e te entreter até chegar no final, ela vai te ensinar bastante coisa, vai te apresentar bastante lições e vai fazer com que você tenha um olhar mais humano, mais sensível, mais empático para todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Eu gosto de histórias que têm final feliz, isso é definitivo. Já contei pra vocês um caso ali de uma história maravilhosa, incrível, que eu indico, mas que tenha um final dilacerante. Eu não quero esse tipo de história, não quero ficar sofrendo no final, quero um final com uma mensagem bonita, com um sorriso e o coração quentinho. E a gente tem tudo isso aqui, e é por isso que essa história aí se tornou uma das minhas preferidas. Vou indicar pra todo mundo, não quero nem saber. Se você não assistiu, busque pra assistir, mas se prepare, porque assim, é emocionante, mas vale a pena. E provavelmente a pessoa que você era no início, quando você estava assistindo, não será a mesma de quando você terminar. Porque assim como os nossos personagens, a gente também vai mudar, vai aprender muito, vai refletir muito ao longo aí da história. E esse, pra fechar aí o nosso vídeo, talvez seja o poder dos doramas, meus amigos. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já assistiu esta obra-prima sul-coreana. Se você também indica pra todo mundo Tudo Bem Não Ser Normal e se você aí gostaria que mais e mais pessoas assistissem, porque sim. Vamos trocar figurinhas, vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.